Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O tema do nosso bate-papo hoje aqui é para que possamos conversar a respeito de um artigo que eu li recentemente numa revista especializada que diz respeito à possibilidade de, ao final da vida útil das baterias de veículos elétricos, se há a possibilidade de fazer um swap do motor, ou seja, tirar este motor elétrico e no seu lugar instalar um motor a combustão, descartando ali o uso das baterias, instalando tanque de combustível, enfim. Esse é o tema do nosso bate-papo e vamos conversar após a vinheta. Então, pessoal, swap de motores, né? Para quem não sabe o que é swap, nada mais é do que você pegar ali um determinado veículo e fazer a substituição desse motor, desse propulsor, seja por um motor mais potente ou por um de menor potência. Normalmente a substituição é feita por um motor de maior potência, né? Isso é muito comum já há muitos anos nos veículos a combustão, nos veículos térmicos. Posso citar como exemplo aí, e vocês conseguem facilmente, fazendo uma pesquisa rápida no Google, encontrar outros exemplos. Imagine que você tem ali um Chevette, com motorzinho ali 1.6, e você resolva tirar o motor 1.6 desse Chevette e instalar no seu lugar um motor de Opala, um motor 4.1, por exemplo. Ou então você tem ali uma Fiat 147, com aquele motorzinho 1080, e você quer tirar esse motor e no seu lugar colocar, por exemplo, um motor de maréia, sei lá, tô chutando aqui, não sei nem se é possível, mas eu acredito até que seja, né? Porque no Google aí a gente vê um pessoal bem inventivo aí, fazendo muita coisa bacana. Isso já é uma coisa muito comum, como eu falei, nos motores a combustão, né? Nos carros térmicos que a gente já tem rodando por aí há muitos anos. E aí esse artigo que eu li nessa revista especializada faz menção à possibilidade de, ao final da vida útil das baterias, principalmente, né, que é a grande preocupação de quem adquire um veículo elétrico hoje, se seria possível, ao final da vida útil, tirar esse conjunto motriz elétrico e no seu lugar instalar ali um motor a combustão convencional, né? De antemão, eu já digo para vocês que a conversão de um veículo a combustão para um veículo elétrico, ela já é factível. Já existem, inclusive, empresas no Brasil que oferecem kits ou mão de obra para fazer essa conversão. Recentemente, até eu vi aí um Celta, tem um Gol também, que já está rodando com motor elétrico. Inclusive, se não me engano, parte desses veículos já se encontra, inclusive, homologado. E se você pesquisar, pode fazer essa pesquisa até, por exemplo, no AliExpress, que você vai ver que lá fora já existem kits prontos para fazer essa adaptação. Ainda não é algo viável de trazer para o Brasil, mas eu acredito que aos poucos e essa situação vai melhorando, né? As pessoas vão aderindo a esse tipo de swap, que é tirar o motor térmico e colocar um motor elétrico, instalando obviamente ali um conjunto de baterias e tal. Mas a pergunta é, seria possível fazer a mesma coisa com um veículo elétrico? Não substituir o motor elétrico por um outro elétrico de maior ou menor capacidade, mas sim colocar no seu lugar um motor a combustão. Voltando a falar do swap de motor a combustão para o elétrico, normalmente essas conversões elas são feitas da seguinte forma: é retirado o propulsor a combustão, no seu lugar é feita a adaptação de um motor elétrico, tá? E em algum canto do carro, normalmente no porta-malas, é feita a instalação do conjunto de baterias. Nesse processo de adaptação, se retira ali todo o sistema de escapamento, obviamente, né, que são coisas que não fazem mais sentido no motor elétrico, mas é mantido. Pelo menos eu não vi nenhum outro tipo de instalação em que isso foi modificado. O conjunto de transmissão, a sua caixa de marcha permanece ali. O que é feito normalmente é uma avaliação de qual marcha em relação ali a relação de transmissão é mais adequada para esse novo torque, para esse novo motor. Às vezes o carro fica ali, a adaptação faz com que seja necessária
o travamento dessa alavanca de câmbio, desse conjunto da caixa de marcha ali na terceira marcha, tal, porque motor elétrico normalmente não tem a necessidade de você ficar ali trocando essa relação, né, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, enfim. Mas o conjunto ali, ele é mantido, tá? É mantido a caixa de marcha, enfim, a adaptação, suspensão normalmente é mantida a mesma, quando muito ela é reforçada ali por conta talvez do peso extra envolvendo bateria, assim como acontece já há um tempo com os carros movidos a GNV, onde o peso extra do cilindro demanda a instalação normalmente de uma mola reforçada e tal. Ou seja, já existe por aí. Agora vamos pensar no processo inverso. Eu tenho um motor elétrico e esse carro, a bateria já não está dando mais aquele rendimento esperado depois de muitos anos e eu desejo não fazer a substituição por um novo conjunto de baterias, talvez por um fator como financeiro, né? Talvez não seja viável, a bateria seja muito cara. Hoje se diz aí que uma bateria de carro elétrico custa quase o preço do carro, né? Então, o cara pode pensar assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa bateria, esse conjunto de baterias, vou tirar esse motor elétrico, no seu lugar eu instalo ali um motor, sei lá, de um veículo qualquer que eu acho que tem o mesmo porte ali, que seja possível. E aí, pessoal, eu digo para vocês que essa transformação muito provavelmente não será possível. Por quê? Tirando alguns exemplos, e eu cito o Renault Kwid, em que o carro ele tem a mesma estrutura tanto para o veículo a combustão quanto para o veículo elétrico, e outros exemplos que nós temos aí no mercado, né? Mas a nova leva de veículos elétricos, esses são veículos construídos em plataformas que já foram pensados, projetados para serem sempre um veículo elétrico, não é uma plataforma compartilhada. E aí você pense, né? O motor elétrico, ele é muito menor do que o motor a combustão. Então, normalmente, nesses veículos que são 100% elétricos, o cofre do motor, ele tem uma dimensão reduzida, porque não há necessidade de ter ali uma grande quantidade de componentes mecânicos. Isso, inclusive, faz com que a maior parte dos veículos elétricos que foram pensados para ser 100% elétricos desde o início, desde a sua concepção, tenham, por exemplo, um entre-eixo grande, que é o caso do BYD Dolphin. Como o cofre do motor é pequeno, eu consigo fazer com que a roda seja projetada bem à frente do meu veículo, a roda dianteira, aumentando o entre-eixo. No caso do Dolphin, por exemplo, tem 2,70 m de entre-eixos, que é proporcional ao entre-eixo do Corolla, apesar dele ser um carro menor. Então essa é a primeira dificuldade. Provavelmente não haverá espaço útil disponível no cofre do motor para receber esse propulsor a combustão. Mas vamos imaginar que seja possível, tá? Que eu tenha ali um motor a combustão de dimensões reduzidas, ou que esse cofre do motor desse modelo específico que eu quero fazer a conversão seja grande o suficiente. Perfeito, então espaço não é mais o problema. Qual o segundo problema? O segundo problema é aonde comportar esse tanque de combustível. Carros pensados para ser 100% elétrico, eles têm a bateria ali distribuída normalmente no assoalho para facilitar a questão do centro de gravidade, melhorar a estabilidade do carro e aproveitar um espaço útil que talvez fosse um espaço morto, que já é o assoalho do carro. Normalmente essas baterias compõem a estrutura do carro, ou seja, não é tão fácil tirar essa bateria, porque estruturalmente o carro ficaria fragilizado. Mas eu não tenho espaço para colocar esse tanque de combustível. Aí vamos supor que a pessoa queira, inclusive isso provavelmente seria algo muito arriscado, instalar um tanque de combustível na mala do carro. Inclusive no passado, aí, uma época do Brasil em que existia uma certa crise ali de combustível, muita gente fez isso, tá, pessoal? Instalou um tanque de combustível extra na mala do carro, porque os postos de gasolina tinham um horário muito específico para abertura e fechamento, não funcionava final de semana, então muita gente aderiu a essa improvisação de instalar um tanque extra na mala do carro. Coisa bem perigosa, mas na época, infelizmente, né, foi a solução que o pessoal encontrou para contornar a dificuldade que existia no momento. Então, beleza. Então, a pessoa resolveu ali, vou instalar um tanque na mala do carro, vou fazer ali todas as conexões necessárias, passar mangueira, enfim, deixar ali um bocal para abastecimento.
Qual seria a terceira dificuldade? A terceira dificuldade seria onde comportar o sistema de escapamento. Porque o motor a combustão, ele tem um sistema de admissão e um sistema de escapamento. Esse sistema de escapamento, normalmente, ele é um duto que vai desde o cofre do motor até a parte traseira do veículo. E os veículos 100% elétricos não teria ali o túnel para acomodar esse sistema. Mas, vamos pensar que o cara resolveu colocar esse sistema de escapamento saindo pela frente do carro. Vencer esse obstáculo, essa dificuldade de levar esse duto lá para trás, ele achou que a forma mais simples seria colocar o duto saindo ali na frente. Perfeito. Aí agora eu tenho um quarto dilema. Motores a combustão, tirando os motores ali, como os motores utilizados no Fusca, na Kombi, aí no passado, motores box, eu preciso de um sistema de arrefecimento. Preciso ali de um radiador e tal. Mas veículos elétricos têm sim um sistema de arrefecimento, que não é utilizado necessariamente para arrefecer o motor, porque ele aquece bem menos, mas para arrefecer o sistema de bateria, que é muito sensível a essa variação de temperatura. Baterias de carros elétricos precisam trabalhar numa determinada faixa de temperatura ali, onde vai permitir não só que ela tenha maior durabilidade, como também uma entrega maior de capacidade, né? Assim como bateria de celular, que vocês podem ver que se o celular aquecer muito, ele começa logo a dar um alarme ali, e muitas das vezes até desliga. Então, talvez seria possível adaptar o sistema de arrefecimento que atualmente é utilizado para as baterias, ou ali para o sistema de climatização do veículo, para arrefecer esse motor a combustão? Também não sei, acho que varia muito de acordo com o modelo, né, do veículo. O Dolphin tem, mas não é algo muito grande, então não sei se ele daria conta de fazer essa troca térmica, né? Então é uma outra consideração que a gente precisa fazer. Com relação à eletrônica, eu acho que ela seria plenamente adaptável, porque existe, por exemplo, a possibilidade de você que tem ali um carrinho mais antigo, carburado, fazer a substituição desse sistema de alimentação por um sistema mais moderno de injeção eletrônica, com a instalação ali dos sensores, tal, de um sistema de gerenciamento. Então aí talvez essa não seja a grande dificuldade. Então vamos pensar, suspensão. A suspensão de carros elétricos, inclusive, ela costuma ser mais robusta, porque veículos elétricos têm maior peso. Então acredito que não haveria dificuldade com relação à suspensão. Mas o acoplamento deste motor à combustão às rodas do carro, como seria feito? Veículos elétricos, feitos para serem exclusivamente elétricos, não tem caixa de marcha, não tem sistema de transmissão. Normalmente ele tem só um botão no painel e esse motor recebe ali a seleção se ele está indo para frente ou se ele está indo para trás. Existem modelos mais antigos ou outros aí que até tem um certo sistema de relação de transmissão ali e tal, mas ele normalmente é simplificado, é diferente. Então você teria uma dificuldade em acoplar esse motor a combustão às rodas do carro. E não haveria, provavelmente, espaço para acomodação de uma caixa de transmissão. Volto a dizer, eu acredito que se você pegar um veículo que compartilha a plataforma, volto a mencionar aqui o Kwid, talvez seja possível, também não sei, tá? Eu nunca olhei a estrutura dos dois carros para saber se existe alguma diferença de fato ali, principalmente na parte inferior do carro. Mas, por exemplo, no Dolphin não teria espaço para fazer isso. Então é uma outra grande dificuldade. Eu não posso simplesmente acoplar esse motor a combustão nas rodas, como é feito com um conjunto elétrico, porque não eu engataria só a primeira marcha. Como é que isso funcionaria? Não sei, provavelmente isso não ia. Provavelmente não, certamente não iria funcionar muito bem. Mas vamos lá. As dificuldades de conversão de um veículo EV, ou seja, 100% elétrico, para combustão,
são fáceis de a gente perceber, né? Seria muito difícil, muito custoso, ou demandaria uma quantidade tão grande de adaptações que talvez valesse mais a pena investir ali e comprar um conjunto novo de baterias, ou um conjunto envolvendo motor e bateria, ou simplesmente comprar outro carro. Conversões de veículo a combustão para elétrico, como eu disse, já são possíveis, mas ainda demandam também um alto investimento. Normalmente essas conversões ficam, pelo que eu pesquisei na internet, entre 50 mil e 100 mil reais, já beirando o preço dos carros elétricos mais modernos que estão chegando no mercado aí com preço bem competitivo. Vale a pena para o cara que tem ali um carrinho de estimação ou que quer simplesmente viver essa realização de transformação do seu carro num veículo elétrico. Mas financeiramente, acredito também que esse custo vai baixar, mas no momento não é muito viável. Mas vamos pensar agora num outro tipo de veículo em que essa adaptação, a meu ver, talvez seja mais fácil, que seriam os veículos híbridos. Veículos híbridos, eles já têm um conjunto mecânico de motor a combustão associado a um conjunto mecânico de motor elétrico. Então, para um veículo híbrido que apresentasse, por exemplo, um defeito no motor elétrico ou o fim da vida útil das baterias, talvez fosse mais fácil isolar esse conjunto elétrico e manter apenas o conjunto de ali a propulsão ativo. Teria, obviamente, que fazer alguma adaptação ali em todo o sistema eletrônico de gerenciamento, que faz o elo entre esses dois sistemas, mas provavelmente seria mais simples, porque aí eu tenho caixa de marcha. Veículos híbridos têm caixa de marcha, né? Normalmente eles são automáticos, é uma caixa automática, mas não teria dificuldade nenhuma. Dependendo, inclusive, do modelo desse veículo elétrico, desse veículo híbrido, perdão, o motor elétrico já funciona como coadjuvante, ou seja, ele nem é utilizado como motor de tração. Um exemplo são os híbridos leves, que você tem ali o motor elétrico funcionando só como um complemento de força para aumentar um pouquinho a potência desse motor e trazer como consequência uma maior autonomia através da redução do consumo de combustível. Esses eu acredito que sejam os mais simples. Mas aqueles motores, aqueles veículos híbridos que tem ali um conjunto em que o motor a combustão trabalha em paralelo com o motor elétrico, onde um trabalha complementando o outro para aumentar ali a potência, aumentar a autonomia, isolar o motor elétrico, talvez seja simples. Aqueles outros veículos em que você tem o motor elétrico trabalhando onde, quando há diminuição da necessidade de maior torque, o motor elétrico assume, por exemplo, em baixas velocidades, você tem ali o veículo funcionando de forma 100% elétrica, mas o motor a combustão está ali disponível. Então, eu acredito que nesse tipo de veículo, essa adaptação não seja muito custosa. Também estou especulando aqui, mas com certeza de bem menor nível de complexidade. E é isso, pessoal. Esse bate-papo eu trouxe justamente porque eu achei curiosa essa reportagem, né, esse artigo que estava nessa revista, e queria trazer esse tema para discutir aqui com vocês. Volto a dizer que para mim o mais importante é essa nossa interação. Vocês podem comentar aí embaixo o que vocês acham com relação a esse assunto. Vocês têm uma visão diferente, vocês de repente já viram em algum lugar na internet ou até na vida real esse tipo de conversão sendo feita. Realmente seria uma coisa bem interessante que vocês compartilhassem conosco. E no resto, agradecer a vocês por mais essa possibilidade da gente estar batendo esse papo aqui, da gente estar trocando essa ideia. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e fiquem com Deus.